Bom, pessoal, dando continuidade, vamos agora falar um pouco sobre a parte de tratamento e análise dos dados. E como primeiro item, nós vamos aqui trabalhar um pouco o sistema operacional no que diz respeito como podemos configurá-lo para melhor adequar as configurações do arquivo que foi importado do equipamento. O que acontece é que geralmente alguns equipamentos, ao exportar o arquivo para o computador, o separador decimal pode ser ponto ou pode ser vírgula. E isso vai depender muito do que como está configurado o seu sistema operacional. Então, para que possamos organizar e trabalhar em cima disso aí, temos que ajustar o sistema operacional. Quero mostrar antes como é um exemplo de um arquivo que nós importamos do analisador de energia e que é importante porque logo após nós vamos utilizá-lo na importação para outras ferramentas. Então, vamos abri-lo aqui agora. Ele está aqui dentro da pasta de dados coletados do analisador de energia Fluke. Muito bem. Nós temos aqui vários campos, e pode-se perceber que o separador aqui que está sendo usado neste arquivo é o ponto e não a vírgula. Portanto, eu tenho que configurar o meu Windows para que entenda que o meu separador decimal na verdade é ponto ao invés da vírgula, que é o padrão utilizado pelo português brasileiro, Então, para que possamos ajustar essa parte, vamos aqui agora no menu iniciar, aqui no canto inferior à esquerda, e vamos escolher a opção de painel de controle. Fica logo aqui 4 opções ali do lado direito, ali de baixo para cima, é a quarta opção. Ao clicarmos, ele pode ser exibido aqui em ícones grandes ou também como categoria. Normalmente, as opções do painel de controle, por padrão ou por default, são exibidos assim por categoria. Mas eu gosto, aí é uma questão particular, de exibir ícones grandes, tendo em vista que todas as opções eu tenho em uma única janela. Então, dentro de todas essas opções, você procura a que tem região e idioma. Ela fica aqui próxima já do final. Então, ao clicar nessa parte de região e idioma, nós vamos ver aqui algumas opções, tanto de data, por extenso, hora, várias outras opções. E o principal está aqui no formato. O que acontece? Existem duas possibilidades de consertarmos a questão do separador decimal ser um ponto. Podemos escolher aqui um formato em que o seu sistema numérico adota o ponto como separador decimal, como por exemplo o inglês dos Estados Unidos internacional, ou então podemos ajustar isso manualmente. A minha sugestão é que você não altere o formato, permaneça português do Brasil, mas que altere apenas o separador. Clicando aqui na opção de configurações adicionais na parte inferior à direita da janela, nós vamos abrir uma nova janela que tem como título personalizar formato. Então, nesta janela, como opção aqui, você pode escolher, como símbolo do decimal está como padrão vírgula, que é exatamente o adotado pelo português aqui do Brasil, que é o sistema do Brasil. Então, eu posso ajustar aqui como ponto, o inicial, e o separador dos agrupamentos de dígitos, ou seja, a separação dos milhares, milhões, colocar como vírgula. Então eu só fiz alterar
coloquei onde o meu símbolo decimal, que era vírgula, eu coloquei ponto, e o símbolo de agrupamento de dígitos, onde era ponto, eu coloquei vírgula. Só fiz alternar essa informação. Existem mais alguns valores, é, campos que eu posso alterar, mas o principal que nós estamos aqui trabalhando para ajustar é isso aí. Então nós podemos até visualizar um pouco, ele mostra um exemplo aqui na parte superior. Nós vamos clicar aqui em aplicar, né, para que as configurações possam surtir efeito. E aqui você já vê como ficará algum número, como pode ser visualizado algum número. E aqui você vai dar OK. Muito bem. OK. Bom, feito isto, né, vamos agora abrir novamente aquele arquivo de dados que eu abri previamente. Né, está aqui na parte de videoaulas, dados coletados, material Fluke. Bom, e o que eu quero agora é trabalhar ou colocar esses dados, por exemplo, no Excel. Né? Vamos selecionar tudo, né? Vamos copiar e no Excel esse processo que eu estou fazendo, que é um processo de conversão, né, do arquivo, a princípio nós vamos trabalhar um pouco mais detalhadamente lá na frente, mas aqui é mais para que seja observada a questão da importância de você configurar o sistema operacional para uma configuração que seja reconhecida nos softwares ou nas planilhas que vocês desejam operar. Então aqui eu coloco como separador a tabulação, então ele já vai reconhecer aqui os campos e você pode visualizar aqui, né? Isso é importante. E aqui eu vou concluir. Bom, uma vez concluído, qual é a grande questão agora? Como eu configurei previamente que meus dados eles teriam a separação decimal por ponto e o Windows reconhece isso, então agora meus campos aqui estão corretamente configurados como valores numéricos reais. Por que isto? Caso deseje, por exemplo, fazer algum processamento, por exemplo, este campo aqui mais um outro aqui qualquer, ele vai conseguir fazer esta operação, tendo em vista que vai ser reconhecido como um número. Caso o sistema operacional não tivesse sido configurado adequadamente, o que iria ocorrer é que estes valores, ao ser convertido para uma planilha eletrônica, eles seriam convertidos em num campo caractere, ou seja, como uma string. E nestes casos não é permitido a questão da operação desses valores sem a sua devida conversão. Bom, para essa primeira etapa, que seria a configuração do sistema operacional para poder se trabalhar com esses arquivos, era o que eu queria trazer para vocês até o momento. Vamos dar agora continuidade. Bom, dando continuidade, né, à análise e tratamento dos dados, agora vamos explicar como fazer para pegar esses dados obtidos do equipamento e colocá-los em uma planilha eletrônica como é o Excel. Primeira alternativa que a gente vai explicar aqui é como fazer isso. Geralmente é um arquivo texto, transformar um arquivo texto, convertê-lo para um arquivo do Excel. Vamos pegar um exemplo aqui, aquele mesmo exemplo que eu trabalhei anteriormente na hora de mostrar os dados, que seriam os dados coletados diretamente da maleta da Fluke, que é a maleta de energia. Bom, temos várias informações aqui, todas elas estão
agrupadas em colunas e separadas por tabulação. Então, dependendo da versão do Excel, você pode levar todas essas informações diretamente para o Excel. Como fazer isso? Primeiramente, no arquivo texto, selecionar tudo. Você vai selecionar todos os campos. Em seguida, abrir o Excel. Abrir aqui o Microsoft Excel. E nesta a primeira cédula mesmo aqui, você pode usar o assistente para colar, né? Vamos copiar agora aqui, editar, copiar no arquivo texto ou Ctrl C, e no Excel, né, é habilitado aqui a opção de colar, só que você vai clicar nesta seta que tem logo abaixo de colar. Nele vai ter uma opção aqui de usar o assistente para importação de texto. Essa opção é exatamente para que facilite o processo de migrar os dados para a planilha eletrônica. Ao clicar, temos a primeira opção, que é você determinar um caractere especial que ele é usado como delimitador das colunas. Nosso caso anterior seria a tabulação, ou então se você quer dividi-lo em partes fixas, uma largura fixa dos campos. Como seria isso? Seria como se eu determinasse que os 20 primeiros caracteres seria para uma coluna, depois os 5 primeiros outra e assim por diante. A opção que está no nosso arquivo é porque ele é delimitado pela tabulação. Então vamos deixar marcado esta primeira opção. Bom, como ele é demarcado pela tabulação, vamos clicar aqui em tabulação, né, desmarcar o espaço, porque o espaço não faz parte da divisão dos campos. Você pode pré-visualizar um pouco aqui os dados e pode perceber que realmente está dentro da conformidade, né? A primeira coluna de data está ok, a segunda de time, a outra de voltagem e assim por diante. Então pode-se perceber aqui previamente já alguns campos já divididos, e estando ok, clique em avançar. Nesta parte você pode ignorar uma dessas colunas. Por exemplo, eu não vou usar o campo aqui de data, não vai ser interessante para mim, então eu posso não importar. O seguinte também não vou importar. Os demais eu vou importar, então eu vou deixar como está. Então aqui eu posso colocar de acordo com escolher os campos conforme eu vou realmente utilizar. Muito bem. Escolhendo isto, posso concluir. Ao concluir, automaticamente toda a minha tabela vai ser preenchida com aqueles dados, isto no formato Excel. E aqui, uma vez estando na planilha eletrônica, você pode usufruir de todas as ferramentas que já estão incluídas na planilha eletrônica para processar esses seus dados. Bom, esta é a primeira alternativa, né, que bastante utilizada para migrar os dados de um equipamento que foi obtido em arquivo texto para o formato Excel. Outra alternativa que nós vamos falar agora será a de você transformar o arquivo texto num arquivo no formato CSV. O que seria esse arquivo? O arquivo CSV é um arquivo bruto do Excel ou de outras planilhas eletrônicas, vamos dizer assim, é um arquivo padrão, e que você pode utilizá-lo para converter também alguns dados para o formato do Excel. Vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo, arquivo novo. Bom, neste exemplo que eu vou colocar aqui, vou colocar alguns campos. Vou colocar item,
pressão e vazão. Bom, vamos supor que eu tenha esses três campos, né? Então, eu vou preenchê-los separando sempre com vírgula. Essa separação é o que vai exatamente demonstrar para o arquivo CSV como ele vai estar subdividido em suas colunas. Esse é o padrão que é usado do arquivo CSV. Agora, por ser vírgula, tem que se ter um cuidado. Por quê? Quando se trabalhando com números no formato brasileiro, em que o separador decimal é vírgula, então isto coincide com o separador que é tomado como padrão no arquivo CSV. É possível mudar sim. É possível mudar o tipo de separador se colocar na primeira linha a cláusula CEP igual, e aqui podemos colocar um separador diferente. Vamos colocar aqui jogo da velha, por exemplo. Então, ao invés de vírgula, eu vou substituir por jogo da velha. Mas por questões só de exemplificação, vou tirar o jogo da velha e deixar vírgula mesmo. Mas quando se for utilizar um arquivo no formato brasileiro em que a vírgula for decimal, tenha o cuidado de colocar essa primeira linha, onde CEP igual ao caractere que vai exatamente dividir minhas colunas adequadamente. Então, usando este mesmo arquivo, eu vou salvar ele na minha área de trabalho mesmo e vou colocar aqui todos os arquivos, que é para que eu possa ter a liberdade de escolher a extensão do meu arquivo. Então, vou colocar aqui teste.csv. Bom, o que acontece? Meu arquivo CSV, perceba que ele já vai estar no próprio ícone com uma indicação de que ele pode ser aberto diretamente no Excel. Então, se você clicar aqui duas vezes neste arquivo, ele já vai abrir no Excel já com os campos separados conforme foi digitado lá naquele arquivo texto. Bom, este seria um outro artifício para migrar os dados do meu arquivo lá dos equipamentos para colocá-lo no Excel. São duas alternativas plausíveis. Nós utilizamos todas as duas alternativas e utilizar essa alternativa é um meio, né, que podemos utilizar, tendo em vista que nem todos os fabricantes têm softwares que exportem diretamente no formato Excel. Então, fica aí mais essa contribuição. Agora vamos dar continuidade. Bom, dando continuidade, vamos agora tratar um pouco sobre a apresentação dos dados em si. Bom, por se tratar de um diagnóstico hidroenergético, então vários dados são previamente selecionados para ser coletados. Vamos citar vazão, pressão, dados energéticos, dados mecânicos, temperatura, vibração. Então tudo vai depender muito do sistema que será analisado. No sistema exemplo, que foi o realizado aqui em João Pessoa, da Estação Elevatória Mário Andreasa, foram obtidos alguns dados. Quais foram? Pressão e vazão, potência elétrica e vazão conjuntamente, nível dinâmico dos reservatórios, tanto apoiado como elevado, as características dos conjuntos motor-bomba, o perfil
da linha adutora, né, também foi outro dado importante, e as tensões, as correntes e as potências e fator de potência dos três conjuntos motobomba separadamente. Então esses foram os dados que foram selecionados. Então vale a pena citar também que uma preocupação que se deve ter com relação a exatamente essa parte dos dados é com relação à confiança da informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque com relação aos dados de pressão e vazão, principalmente, deve-se realmente ter certeza de como estão as condições de operação lá do sistema. Então, eu vou mostrar um esquema aqui com relação a como está lá o sistema lá daqui de João Pessoa, para a gente ter como base. Então, com relação ao sistema daqui de João Pessoa, ele está da seguinte forma. Esse é o esquema. Então nós temos aqui três bombas, né, captando aqui do posto de sucção. Temos aqui o barrilete aqui de recalque, que exatamente junta a contribuição das três bombas em uma linha adutora única, linha adutora essa de 300 milímetros. Essa linha adutora chega num ponto mais alto, num reservatório apoiado, que tem duas câmaras de 500 metros cúbicos. Essas duas câmeras elas estão interligadas e elas abastecem diretamente já uma zona baixa do sistema lá, né, proposto, e a zona alta ela bombeia, tem um pequeno sistema elevatório aqui que bombeia parte dessa água no reservatório apoiado para um reservatório elevado, e deste reservatório elevado é que a água é conduzida para a zona alta. Então esse é como funciona o esquema da estação elevatória que conduz água para a comunidade do Mário Andreasa. Então, o que foi feito a princípio de medições? Foi realizada uma medição aqui a jusante das bombas após o barrilete, já no início da adutora, para pegar a vazão do sistema, que é aduzida. Bom, nesse ponto tínhamos um TAP lá com acesso para que possamos instalar o tubo pitot e realizar a medição. Também realizamos a medição através de um ultrassônico já dentro da própria unidade. Na parte elétrica, nós conseguimos instalar dois analisadores de energia também nas duas bombas que estão em operação, porque esse sistema funciona com três bombas, sendo um reserva e duas bombas em operação. Então esses analisadores de energia foram instalados simultaneamente com a medição de vazão e com a medição de pressão. O ponto de pressão ficava exatamente também próximo a medição de vazão, né, também derivado de um TAP, usando para isso uma maleta de aquisição de dados. Então tínhamos coletando simultaneamente vazão, pressão e energia. Bom, na parte superior, a própria companhia já estava dispondo de um medidor aqui para o reservatório apoiado, né, que era acompanhado por um operador, e no reservatório elevado nós instalamos também um transdutor de pressão para acompanhar o nível dinâmico do reservatório elevado, assim como o consumo de energia das bombas
também dessa pequena elevatória que existe na parte já do subsistema de reservação e distribuição da Cagepa que alimenta o Mário Andreasa. Então, diante dessas escolhas que foram realizadas, coletamos todos esses dados. E o alerta que eu, a princípio, vou já dizer é com relação a como o sistema está operando, no sentido de que se podemos confiar nesses dados. Quando colocamos o sistema em operação, realmente houve uma certa desconfiança dos dados e nós tivemos o cuidado de fazer uma verificação com relação se existia alguma variável que pudesse realmente perturbar a leitura dessas informações, principalmente porque a variação da pressão e da vazão, dependendo da operação das bombas, realmente tinha uma diferença considerável. Então, nós tínhamos a desconfiança de que tinha também ar na tubulação, então fomos em campo para realizar algumas intervenções e vou mostrar agora um vídeo que mostra esse momento em que fomos lá em campo para verificar essa intervenção. Então, neste vídeo, né, o profissional Kenny que está lá, ele vai descolar o TAP, ele vai dar uma batida lateral no TAP para que pudesse abrir uma folga no TAP e assim poderíamos ter acesso. Apenas com essa pequena folga é possível perceber a quantidade de ar que está sendo conduzida por essa tubulação. Esse foi um problema que foi constatado há tempo para que pudéssemos solucionar verificando as tubulações de recalque da tubulação. Então está aí um exemplo também das condições que encontramos o TAP para a instalação do tubo pitot. Mostrando agora um pouco mais o sistema, eu tenho algumas imagens que podem ser aqui também mostradas para a gente discutir cada uma delas. Bom, aqui é uma das bombas do conjunto aqui das três que faz parte da elevatória do Mário Andreasa. Nós temos aqui as três bombas, né? Uma está em manutenção, que é a reserva, e as demais está em operação. Esta bomba aqui na parte central é a que nós tínhamos desconfiança do que estava admitindo ar nas tubulações de sucção, né? E aí a companhia realmente tomou as medidas cabíveis para que pudesse resolver este problema. Aqui é o quadro de energia da companhia. Observar que no amperímetro, aqui do lado esquerdo, os profissionais, os operadores manipulavam um registro a jusante das bombas de tal forma que a corrente não ultrapassasse 210 amperes. Isso era um procedimento manual, o que fazia com que as bombas trabalhavam com um registro com praticamente de 80 a 90% estrangulados, ocasionando a perda de carga excessiva, né, e desnecessária, colocando a bomba em um ponto realmente fora do seu ponto de operação e consequentemente com um rendimento baixíssimo. Temos aqui as condições de instalação da bomba em si, né? Aqui é uma vista já na parte
já próximo das bombas, né? Temos aqui lá naquela parte que fica na parte ali posterior das bombas, após a junção final aqui e o início da adutora, nós instalamos naquela ponta o medidor ultrassônico, medidor de vazão. Aqui é o poço de sucção, que estamos com a desconfiança de que ele estava conduzindo o ar exatamente por conta do ponto de sucção ser próximo também do ponto de deságue. Então ele poderia jogar essa água entrar no reservatório, no posto de sucção, estaria também conduzindo o ar próximo do ponto de sucção que estava das bombas bem próximo daí desse ponto. Então os profissionais da CAGEPA tiveram que realmente melhorar essa questão do posto de sucção e das tubulações de sucção para que fosse expurgado totalmente a condição de conduzir também o ar na tubulação. Nós temos aí a elevatória que já fica no subsistema lá do Mário Andreasa, né, uma elevatória pequena quando comparada a outra, e serve apenas para pegar do reservatório apoiado e jogar para o reservatório elevado, né? Nós temos aí os quadros de energia lá, e aqui é o que mostra o nível do reservatório apoiado com as duas câmeras, uma da esquerda, câmera A, da direita, câmera B. E o reservatório elevado fica logo conjunto a este, e ele serve para atender a zona alta da rede de distribuição proposta. Então, essas visitas em campo são essenciais para que você conheça o sistema, escolha quais são os pontos que vão ser realmente essenciais para instalar os medidores e assim dar subsídios para o diagnóstico. Então, vamos dar continuidade, né, agora a nossas apresentações.